Oi gente, iniciando mais um vlog aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem bastante, que são os vídeos de lancheirinha da Liz. Então hoje eu tô organizando as lancheirinhas da Liz, fazendo algumas receitinhas, congelando, enfim. E aí eu já resolvi aproveitar e gravar tudinho pra vocês, pra ajudar a facilitar no dia a dia, assim como eu faço aqui em casa. Eu sou a Fabiana e bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, como vocês sabem, eu vou gravar receitinhas que eu utilizo aqui no dia a dia pras lancheirinhas da Liz. Como vocês percebem aqui na lancheirinha da Liz, eu evito mandar muita coisa industrializada. Mas eu também não sou aquela mãe radical, precisa ser super saudável. Então eu tento dar uma intercalada na lancheirinha da Liz, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então eu gravei já essa semana, já vai entrar aqui nesse vídeo. Eu fiz um bolinho de cenoura. With you, I can be sad. Gente, eu fiz aqui o bolinho de cenoura pra lancheirinha da Liz. Eu vou deixar os ingredientes na descrição, mas é bolo de cenoura normal. Bateu no liquidificador, pronto. Aí eu resolvi colocar um pouquinho de gota de chocolate. Sobrou um pouco, eu vou fazer algumas sem, porque aí eu mudo a cobertura, enfim, às vezes eu mando sem. Mas eu coloco nessas forminhas de silicone que nem precisam, tal. E esse é o único bolo que eu não gosto muito de pôr a farinha de aveia, porque eu acho que ela fica pesada. Às vezes eu misturo, mas eu acho que ela fica bem pesada pro bolo de cenoura, não fica tão legal. E vou pôr pra assar agora no forno pré-aquecido. Bolinho pronto. Eu vou congelar alguns e alguns eu já mando na lancheira, ó, se sobrar. Aí acabei de fazer uma leva sem chocolate, ó, mas vou mostrar pra vocês. Fica bem fofinho. E a Alice, ela não curte muito bolo industrializado, tá? Ela prefere bolo caseiro e ela gosta bastante, ó. Pera aí. Ó, aqui é difícil com uma mão só, mas vou gravar pra vocês, né? Ó. Tá bem fofinho, ó. E o segredo é só forno pré-aquecido. E, ó, super fofinho. Ela realmente prefere esses tipos de bolo feito em casa. O industrializado, ela já me pediu porque ela viu dos amiguinhos, mas ela não gostou. E aí eu prefiro fazer em casa, quando eu consigo. Então eu deixo alguns já congeladinho pra não ter que fazer na hora. Já congelei pra mandar na lancheirinha dela, porque ela gosta de bolo. Enfim, ela não curte muito bolo industrializado. Agora eu vou fazer um cookie e vou mostrando mais algumas receitinhas que eu vou fazer pra vocês no decorrer do vídeo. Então fica comigo até o final pra vocês não perderem nenhum conteúdo desse vídeo. Eu vou preparar agora os cookies pra lancheirinha da Liz. E eu gosto de fazer o cookie porque ele é muito fácil. Então é só misturar, não tem nenhum segredo. Então é só misturar tudo, bolear, congelar e assar na hora que for montar a lancheira, enfim. Então eu vou fazer aqui. Eu tenho já a receita completinha no canal, também vou deixar na descrição todos os itens que eu utilizo pra fazer esse cookie, mas é basicamente isso, misturar, congelar esse cookies. A massa de cookies tá pronta. Aí aqui vocês podem escolher o que vocês vão colocar de topping, tá? Eu vou utilizar o chocolate meio amargo, mas pode ser o chocolate branco, pode ser o doce de leite, M&M's, enfim. Então dá pra improvisar com o que vocês tiverem, tá? Mas a base da massa de cookies já tá pronta. E aí eu vou dar uma turbinada aqui de chocolate. Esse chocolate que eu tô utilizando é o meio amargo, tá? Pra não ficar bem doce. O chocolate branco eu já testei, eu acho que fica bem doce. Então é bom fazer com um pouquinho menos de açúcar, se vocês forem colocar o chocolate branco. E eu gosto de fazer o cookies, porque é isso, gente. Ele é só misturar. Pra lancheirinha da Liz, eu gosto de pesar, mas é frescura minha, tá? Não precisa porque é das crianças. Mas eu faço pequenininho, tá? Normalmente eu faço ele menorzinho assim, ó. Tem 25 gramas aqui, tá? Ou vocês podem fazer um tamanho maior também, aqueles biscoitão, tá? Congelei, ó, tá bem durinho. Não precisa ser congelado, mas pelo menos bem gelado na hora de assar. Aí eu vou assar alguns agora, bem pouquinho, que a gente já come agora um pouquinho. E eu gravo pra vocês, né? Mostro pra vocês como que vai ficar dentro, enfim. Como que eu vou assar? Eu vou aquecer o forno bem aquecido. E aí coloco ele no forno. Aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Ficou agora que endureceu, então ele já tá macio, ó, mas tem a casquinha também, tá vendo? Vou tentar abrir pra vocês, ó, porque eu tô com uma mão só. Ó. Já fiz com vocês, então, o bolo de cenoura, congelei pra lancheirinha da Liz. Fiz o cookies também, já congelei as massas pra só assar quando eu for enviar a lancheirinha da Liz. Então eu asso sempre no dia, mas também se vocês quiserem congelar assado, não tem problema. Então agora eu vou fazer com vocês as esfirras fechadas, que é a que eu mando na lancheirinha da Liz. Vocês sempre me perguntam. Eu deixo um dia só pra fazer as esfirras dela, porque precisa assar, então não dá pra fazer a massa e congelar, né? Eu vou fazer com vocês aqui já nesse vídeo a receita, explicando direitinho como que eu faço a massa. Mas os recheios eu já deixei pronto e eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu até mostrei pra vocês o dia que eu fiz o recheio de frango no vídeo de rotina. Então aqui já tem o frango.
que eu tirei hoje cedo já pra ir descongelando, botei na geladeira. Aqui eu tenho a carne moída. Normalmente, tá, eu faço a carne moída com mais legumes, eu coloco já os legumes no meio e ali já acostumou. Mas, hoje eu vou fazer pra gente e o Robertson reclama, ele fala que eu exagero muito nos legumes, então eu acabei fazendo só carne moída. E o que tem aqui nessa carne moída, tá? Só pra vocês saberem. Eu refoguei a cebola, o alho, aí coloquei pimentão, carne moída, os temperos secos, né? Salsinha e azeitonas picadinhas, ó. Tá prontinho aqui, já refoguei bonitinho. Vou fazer a massa agora com vocês. Essa massa, eu faço ela, eu vou deixar na descrição as quantidades, tá? Pra vocês. E, normalmente, tá? Depende do dia e tal, eu misturo um pouco de aveia entre a farinha de trigo até dar o ponto. Eu não gosto de deixar ela só com aveia, porque eu acho que ela fica um pouquinho mais pesada, mas dá pra misturar bem a aveia com a farinha de trigo nessa receita. Eu gosto, gente, de trabalhar assim, tá? O dia que eu tô fazendo e tal, pra sujar menos louça, tá? Eu normalmente anoto o peso dos ingredientes, né? Se tem xícara, eu vejo na internet a conversão de xícara e faço a conversão e utilizo o peso, porque aí eu só venho com a balança, ó, 1 ou 2 colherzinhas, dependendo do que eu for utilizar, e aí eu não sujo tanta louça aqui, tá? Só vou pesando e já vou colocando os ingredientes. Eu vou utilizar o fermento seco, mas eu prefiro o fermento fresco, tá? Eu não achei pra comprar hoje, eu saí hoje pra comprar. Se você for fazer com fermento seco, tanto faz a ordem que vocês vão utilizar aqui. Mas vocês podem utilizar o fermento fresco, então eu vou fazer como se eu estivesse fazendo o fermento fresco, tá? Então eu vou colocar o fermento, o açúcar e o sal. Se eu tivesse com fermento fresco, aqui eu vou no olhômetro porque eu já sei, tá, gente? Ó, mais ou menos a quantidade. Se eu tivesse com fermento fresco, eu iria dissolver esse fermento aqui até ele derreter, tá bom? Então fica mais fácil fazer dessa forma. Vocês vão dissolver o fermento. Nesse caso é o seco, então realmente tanto faz a ordem. Misturei o fermento com o açúcar e o sal. Aqui eu tenho o leite e a água já morna. Se vocês tiverem principalmente com fermento fresco, tem que estar morna, senão vocês matam o fermento, tá? Então realmente é só amornar esse leite e essa água, tá bom? Vou colocar o leite e a água junto com esse fermento, lembrando que está morninho. Agora eu vou colocar a manteiga. É 1 colher de sopa, ó, só que é colher de sopa de mãe, tá? Bem cheia. Vou até pôr um pouquinho mais, ó. Bem cheia. Ó, coloco essa manteiga e agora eu venho com o óleo. Aqui, gente, eu vou colocar o óleo, o ovo. Nessa receita aqui eu tô fazendo meia receita, tá, gente? Só pra vocês saberem. Eu sempre faço de meia porque eu acho que fica mais fácil pra enrolar, enfim, né? Se a Lisa acordar, eu consigo enrolar rapidinho. Misturo tudo e aqui eu venho com as farinhas. Aí a farinha, eu vou vir até dar o ponto, a quantidade vai ser até dar o ponto. E aí vocês decidem se vocês querem misturar, colocar mais aveia, mais farinha tradicional, farinha integral, aí vocês escolhem, tá? Eu gosto de fazer com um pouco de farinha de trigo e um pouquinho de farinha de aveia. E aí eu venho realmente até dar o ponto, ó. E aí eu venho colocando a farinha. E, gente, eu faço nesse nível aqui, tá? Sem muita sujeira mesmo. Tem gente que gosta de pôr na bancada, esticar a massa. Eu já testei e não vejo diferença pra tanta sujeira. Pôr na farinha. Vou mais um pouquinho de aveia. Dá também pra fazer só com aveia. Eu realmente prefiro desse jeito, mas dá pra fazer também só com aveia, se vocês preferirem, tá? Ela só fica mais quebradiça e mais difícil de abrir. Ó, agora eu vou pra de trigo tradicional. Ó, já tá quase no ponto de desgrudar pra poder pôr a mão na massa, ó. Ó, gente, tá vendo que tá querendo começar a dar o ponto, ó. Aí agora sim que eu vou colocar a mão. É que meu gimbal acabou de descarregar, então eu vou ter que fazer na mão pra vocês. Então eu vou sujar um pouquinho mais, ó. Mas aí já tá chegando no ponto, eu vou misturar aqui e já mostro a massa pronta pra vocês, tá? Mas, ó, a massa tá pronta, ó, como ela tá bem macia, ó. Então ela fica bem macia, ó, não tá grudando na mão. Esse é o ponto, ó. Então esse é o ponto. Vou já começar a bolear, pesar direitinho também, porque eu gosto de pesar. Pra Lisa eu também faço menor, pra gente eu faço maior quando a gente vai jantar e tal, vou receber alguém. Mas pra lancheirinha dela eu gosto de fazer menor, porque aí eu mando de carne e de frango junto, ou de queijo, enfim, né? Já untei a forma também. Aqui eu porcionei. Pra lancheira da Lisa eu mando entre 18 a 20 gramas, tá? E aí é isso aqui, ó. Vocês podem... Eu normalmente uso uma tábua de carne, tá? Mas como eu tô filmando pra vocês, eu vou sujar um pouquinho a bancada, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Aí coloco um pouquinho de farinha, abro, faço quase um círculo, tá? Não precisa ser perfeito, mas tenta fazer quase um círculo, tá vendo?
um triângulo, né? O mais próximo disso, ó. Vou colocar o recheio, aí aqui pode ser carne com catupiry, carne com mussarela, frango, calabresa. E são as mesmas esfirras que eu utilizo também no aniversário da Liz, tá? Eu gosto de fazer esse fechamento, ó, gente. Põe uma ponta por cima da carne, outra ponta por cima da carne de novo e faz um triângulo. Aí sobrou essa bolsinha aqui, ó, vocês fecham e, ó, ela vai ficar assim, ó. Vira ela de ponta cabeça, que aí tem menos chance de abrir, tá? Pra eu marcar o sabor, eu pincelo o ovo e coloco um pedacinho de carne em cima. Então, na hora que eu for retirar, eu sei que é de carne. A de frango a mesma coisa, a de calabresa a mesma coisa. Então, eu só pincelo um pouquinho de gema pra dourar mesmo, que precisa. E coloco um pouquinho do recheio em cima. Você veio tirar foto? Mostra pro pessoal como que tá a esfirra dentro. Abre pro pessoal ver. Assim que abre? Deixa eu ver se tá bem macia. Tá quente? Ó, quero mostrar pra vocês ó, como que fica a massa, ó. Tá bem macia, ó. Ó que bonita. Ali já comeu duas, né, filha? É. Essa é a terceira? Ela já comeu duas. Essa daqui, ó, eu até deixei dourar um pouquinho mais sem querer, na verdade, né? Então, ó, a massa ficou prontinha. Tá bem bonita. E agora eu congelo. Eu até tirei foto da capa pra vocês. Mas agora eu congelo. E aí quando for no dia que eu for mandar na lancheirinha dela, eu ponho no aquecer ou na airfry ou no forninho, enfim. E mando na lancheirinha dela. Bom, gente, ontem eu mostrei pra vocês como eu começo a organizar as lancheirinhas da Liz. Então, eu normalmente faço salgados e vou congelando. Então, eu gravei já pra vocês no começo desse vídeo. Como que eu fiz os bolinhos de cenoura e já fui congelando. Cookies e esfirra. Eu fiz isso tudo ontem, já me organizei, já lavei louça, já botei pra congelar. E agora cedo eu já vou aproveitar e vou gravar pra vocês pastelzinho de forno. Esse eu vou ensinar a mesma receita também nesse vídeo. E o bolo de chocolate saudável, que eu já ensinei várias vezes pra vocês, mas vocês me pedem muito. Então, eu vou aproveitar e vou colocar nesse vídeo também. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, já deixa aqui na descrição. Deixa na descrição também o que vocês querem que eu grave em termos de receita pra lancheira. Eu já tenho um stand-by que vocês me pediram de biscoito. Então, o próximo eu vou tentar fazer vários biscoitos. Gente, essa é a receita mais fácil do mundo, tá? A massa eu vou utilizar, poderia ser só 3 ingredientes, tá? Mas eu vou misturar com a aveia porque eu gosto. Só a aveia, já testei, já ela fica muito ruim de abrir. Então, põe nem que for um pouco de farinha de trigo, se vocês preferirem fazer com mais aveia, que fica mais fácil pra vocês abrirem. Ou faz tudo com aveia, mas dá mais trabalho pra abrir a massa, tá? É a única coisa que muda. Mas eu tenho aqui aveia, farinha de trigo, creme de leite, eu já tinha até uns abertos na geladeira, eu vou aproveitar pra não estragar e já utilizar ele. E sal pra temperar a massa. É isso, gente. Literalmente é isso essa receita. E também, gente, olhômetro, tá? A gente vai pôr o creme de leite e o sal e vai sentir a textura da massa com a farinha, tá? Então, a quantidade é olhômetro pros dois. Vou pôr o creme de leite, que eu vou usar todos os restinhos que eu tenho, ó. Vou temperar com um pouquinho de sal, pra massa não ficar sem gosto. Também é opcional. É isso aí, gente, ó. Olhômetro também, ó. Vou pôr um pouquinho de aveia. Por mais aveia do que trigo, tá? Um monte de trigo pra gente testando. E aí vai mexendo, ó. Até dar o ponto da massa. A massa tá pronta, ó. Eu até pus ela e dei uma sovadinha, ó. Mas ela é muito fácil. Aqui eu tô utilizando esse cortador, mas eu tenho, porque eu faço um monte de coisa em casa. Mas se não tiver, gente, pode usar um copo, pode usar um pote, pode cortar quadrado. Então, assim, dá pra inventar, tá? Eu prefiro abrir com trigo, fica melhor. Mais fácil, eu acho, tá? E é isso, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ó, com a farinha, ela fica menos quebradiça. Se fosse só com aveia, ela ia quebrar mais, tá? Não estica assim nesse nível, sabe? Corto com o cortador. Não apertei muito porque minha mesa marca, tá? Ó, e aí, ó, é isso. Uma colherzinha, acho que é o suficiente. Opa! Bom por dentro, né? Fecho com garfinho. Ó, prontinho. Untar com ovo e pôr pra assar, depois só congelar. Gente, ó, pastelzinho pronto. Eu só ponho em saquinho e congelo. Eu vou abrir uma pra vocês verem como que é dentro. A Alice ama esses pastelzinhos, ó. Ó, como que ele fica, ó. Fica bem macio e ela adora. E aqui também, ó, eu também coloco bastante legumes na carne, normalmente, né? Essa não tem por causa do pai. E agora eu vou congelar esses daqui também. Vou gravar pra vocês a receita do bolo, que é o que vocês mais me pedem. Eu gravo quase sempre aqui, mas sempre chega gente nova e me pede essa receita. Já vou deixar salvo nesse vídeo, que é uma receita que vocês pedem muito. Aqui é desperdício zero, né? Então, seria um ovo. Como eu já usei um pouquinho só de gema pra pincelar no meu pastel de forno, eu já vou usar as sobras aqui, ó. Então, tem praticamente um ovo aqui. Se vocês tiverem sobra, usa. Se não, um ovo inteiro.
Ó, tem um ovo aqui. Vamos colocar azeite, aí vocês podem usar óleo de coco, a gordura da preferência de vocês, manteiga, enfim. Eu prefiro o azeite, eu acho que é um bom custo-benefício, né, em termos de valor, enfim. Ai, eu ia pôr uma só, tá, porque eu diminuí. Mas eu esqueci. A receita completa vão 2 colheres. Eu utilizo uma ultimamente, mas eu esqueci e coloquei 2. Leite, 3 colheres. Então, 3 colheres de leite. Açúcar, eu tô utilizando branco, mas pode ser o açúcar da sua preferência. Açúcar mascavo, xilitol, mel, enfim, tá? Eu vou usar o branco. E como a Liz não consome esse nível tão alto de açúcar, tá? Vou pôr 2 colheres. 2 colheres. Aqui, às vezes, também, gente, eu vou mudando, tá? Às vezes eu ponho mais, às vezes eu ponho menos. Mas 2 colheres é a receita. Aqui eu vou utilizar o cacau, mas pode ser chocolate 50%, achocolatado, enfim. A Liz prefere ele mais amarguinho, então eu utilizo o chocolate, o cacau, ó. 1, 2, 3 colheres de cacau. Pra ele ficar com aquele chocolate bem escuro, que a gente gosta, uma pitadinha de bicarbonato de sódio, tá? Esse não é um ingrediente obrigatório, mas ele deixa uma cor bonita nessa massa. Ah, vou dar uma misturada. Venho com a farinha. Pode ser trigo ou a farinha da preferência de vocês. Eu vou utilizar aveia. Então a farinha de aveia é porque é que eu gosto, ó. 1, 2, bem cheia assim, tá, gente? 3 colheres de aveia. E ó, só misturar. Lembrando que é só uma base, tá, gente? Aí vocês vão mudando e tal, mas a base é essa, tá? Da receita. Ó, gente, misturei, veio com fermento, 1 colher de sopa, tá, de fermento mais ou menos, 14 gramas, tá, pra quem quiser utilizar a balança, mas é 1 colher de sopa. Misturou, gente, ó, forno pré-aquecido e só assar. Aí aqui, se vocês quiserem, tá, às vezes eu faço isso, mas não é sempre. Coloco chocolate meio amargo dentro, picadinho, ou só na cobertura. Provavelmente eu utilize na cobertura, mas ó, prontinho a receita do bolo que vocês sempre me pedem, ó. Tirei também agora do forno o bolo, ó, esse é o bolo de chocolate, ó, ele é bem gostoso, eu até gosto de usar ele na dieta. Aí a Liz pede normalmente pra pôr chocolatinho, eu fiz as 2 opções pra vocês, ó. Nem precisa derreter, se vocês conseguirem colocar com ele quente, ele já derrete aqui, é só espalhar com uma faquinha, tá? Se não der tempo, esfriou e tá, vocês esqueceram, só derreter um pouquinho no micro-ondas e pôr, ó. Não precisa ser uma camada grandona, pra ela só essa casquinha que tem aqui, ó, já tá bom. Eu vou abrir uma sem chocolate, porque aí não fica grudenta, né? Pra mandar pra escola, às vezes eu ponho na geladeira e deixo fazer a casquinha, ó. Mas olha esse bolo, que lindo que ele fica, ó. Eu gosto de pôr nessas formas de silicone porque não precisa untar. Aí, ó. Olha essa massa. Ela ama. E aí ele fica com aquele chocolatinho amargo, ó. Mas ele é bem macio, ó. Tá vendo? Ela ama esses bolinhos. E é muito, muito mais saudável, por mais que tenha açúcar, do que uma bolacha, algo industrializado, ó. Então eu gosto de mandar essas versões pra ela. Bom, gente, essas foram as receitinhas que eu fiz essa semana pra lancheirinha da Liz, mas eu sempre faço outras que eu vou tentar trazer aqui pra vocês. Deixa aqui na descrição se vocês preparam a lancheirinha dos filhos de vocês, se vocês optam mais por coisa industrializada, deixa aqui na descrição pra eu saber e trazer mais conteúdo voltado pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostaram, gente, já dá like nesse vídeo, que ajuda muito o canal a crescer. Não deixa de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Tchau, até o próximo vídeo.